Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu estou aqui diante da palavra de Deus e eu convido você para ler no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mateus 25, versículo 13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25 e 13 diz: Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu quero aqui não pregar nesta oportunidade, mas contar para você um sonho que eu tive. Eu já nem estou chamando de sonho, eu chamo de uma visão de Deus. Eu estava como que em pé diante da terra, e eu via a terra dividida em duas partes. Havia um abismo que dividia a terra. Uma parte estava com a plantação toda sem vida, murcha e queimada, como que um fumo subisse, como que a recém tivesse queimado e não havia vida nenhuma. Na outra parte havia plantação, havia frutos, era verdejante. E eu, olhando aquela cena, olhei diante de mim, vi um grupo de pessoas que corriam desesperado em direção ao nascente do sol. Corriam com as mãos postas em direção ao nascente do sol. E eu olhei para o outro lado, vi como uma nuvem que vinha virando assim, como que uma neblina, mas não era a neblina normal que tu vê no amanhecer do dia, que tu vê na serra. Era vermelha, cor de sangue, e aquilo vinha cobrindo o ar. E eu tive medo naquele instante e comecei a correr juntamente com aquelas pessoas. E eu lembro que eu olhei para o meu braço e eu vi que o meu corpo não era corpo de ser humano, era diferente. E eu continuei correndo com aquelas pessoas, porque eu via que aquelas pessoas estavam em busca de um refúgio, de um abrigo. Estavam correndo desesperados daquela nuvem que estava vindo. E eles corriam em busca de um lugar para se proteger. E corremos até que de repente chegamos numa cidade. E naquela visão, naquele sonho, quando eu cheguei naquela cidade, eu já cheguei com poderes sobrenaturais. Eu voava. Eu fiquei acima daquela cidade. E a tecnologia que eu vi naquela cidade, eu nunca vi em nenhum meio de comunicação, nem pela TV, nem pela internet. Em todos os conhecimentos do homem, eu nunca vi tanta tecnologia como eu vi naquela cidade. Os meios de transporte, a cidade, os prédios, as mansões. Tremendo, algo excepcional, algo espetacular, algo que me falta palavras para explicar. E eu lembro que eu tinha poder, eu voava de um prédio para o outro. Eu subia, eu voava. E aí agora eu vi que naquele lugar todo mundo estava seguro. Se foi a nuvem vermelha, se foi o perigo, estavam todos agora tranquilos. Pois bem, eu me acordei, era só um sonho, não era nada demais. Mas eu quero chamar a tua atenção. Eu ia para o meu trabalho com aquilo na cabeça. Voltava para casa, aquele pensamento na minha cabeça. Parece que aquela visão voltava-se novamente a cada dia. E eu comecei a orar, dizer: Deus, se o Senhor quer falar comigo alguma coisa através disso, me faça entender. E por mais que era algo fácil de se interpretar, mas parece que a minha mente estava bloqueada. Eu não conseguia entender o que era aquilo que eu havia visto. Então, ao se suceder por mais ou menos 3 semanas e meia, voltando àquela visão todos os dias. Isso foi no ano de 2008, naquele tempo da crise, naquele tempo que veio à tona os escândalos de corrupção no governo brasileiro. E eu, irmãos,
por 3 semanas e meia, parece que se repetindo aquela visão. Um dia eu cheguei do meu trabalho cansado, exausto, e sentei na minha cama. Quando eu sentei ali, até mesmo antes de eu tomar um banho para descansar, começou a se voltar aquela visão na minha mente, só que agora de forma diferente. Agora eu não estava dormindo, agora eu estava acordado. E quando começou a se voltar aquilo na minha mente, o Senhor começou a me trazer para a palavra de Deus. Olha só, irmãos, tremendo. Durante 3 semanas e meia, só vinha aquilo e eu não entendia nada. Mas agora começou a vir novamente, mas com base na palavra de Deus. Muito interessante isso. Lembro-me que ao contemplar aquela terra, parte com vida e parte sem vida, o Senhor me levou para o livro de Ezequiel, capítulo 38. Eu lembro, irmãos, de eu começar a folhear a Bíblia Sagrada naquele dado momento, porque eu estava como que num clima espiritual, eu estava como que em êxtase, sei lá, não sei explicar. Mas eu comecei a ir para o livro de Ezequiel, no capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, e versículo número 22, que diz assim: contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os seus muitos povos que estiverem com ele. Quando eu li este versículo 22 de Ezequiel 38, eu entendi o significado daquela nuvem cor de sangue que vinha em direção àquelas pessoas. Quando eu lembrei-me da terra dividida em 2 partes, o Senhor me levou para o livro de Zacarias. Eu nunca mais esqueci, eu tenho gravado na mente detalhes por detalhes. Zacarias capítulo 14, e o versículo de número 4, que diz assim: naquele dia estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E agora eu comecei a entender, agora olhando para a palavra de Deus, o que era aquela visão que estava na minha mente. Quando eu lembrei daquela parte que eu olhei para o meu braço, que eu não era um ser humano normal, o Senhor Deus, o Espírito de Deus, me levou para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo número 52, que diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós não seremos mais humanos, nós seremos transformados. Carne e sangue não vai entrar lá no céu. Essa matéria aqui não tem valor nenhum para Deus. Por isso que muitas vezes você questiona a doença, o problema, o câncer e tantas coisas. Deus não interessa nesta matéria, Deus interessa na tua alma. Naquela visão, quando eu lembrei, irmão, que eu cheguei naquela cidade, eu tinha superpoderes, eu voava de um prédio para o outro. O Senhor me levou para o livro de Mateus, o Espírito de Deus levou para o livro de Mateus 22 e versículo 30, que diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Aí eu entendi aquela parte que eu voava, que eu ia para cá, ia para lá. Viu como eu disse antes, era algo parece muito fácil de se entender, mas parece que a minha mente ficou bloqueada, porque Deus queria falar comigo. E nessas 3 semanas e meia eu passei buscando a Deus, eu buscava a Deus de madrugada, eu buscava a Deus, eu chegava em casa, eu lia um versículo, eu orava, eu pedia que Deus revelasse o que Ele queria revelar para mim.
Quando eu lembrei daquela cidade com tecnologias tremendas, o Espírito de Deus me levou para o livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, do 9 até o 27. O Espírito Santo de Deus me mandava ler, leia Apocalipse 21, do 9 até o 27. E eu comecei a ler. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe e cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, e 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. E agora a cidade era quadrangular de comprimento, e a largura também era iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, a medida de homem, isto é, a de um anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O fundamento da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a própria glória de Deus iluminou o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ele trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Quando eu li esse último texto e voltei para os livros de Ezequiel, Zacarias, para o livro de Mateus, para o livro de 1 Coríntios, eu comecei a entender que Deus havia me mostrado parte do arrebatamento da igreja e parte do juízo final. Deus não me deu uma ordem cronológica, Deus apenas me mostrou, e essa parte eu busquei estudando na presença de Deus. A ordem cronológica dos acontecimentos, isso não se faz necessário você saber. O que se faz necessário você saber é que você precisa estar preparado a toda hora e todo momento, porque o versículo que eu li no início em Mateus 25 e versículo 13 é porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho de Deus, mas somente Deus sabe a hora. O arrebatamento da igreja está chegando, e eu quero convidar você, meu amigo que me ouve, a você, irmão, a você, pastor de igreja. Não é tempo de você dormir, não é tempo de você estar preocupado com outras coisas, a não ser com as almas, a não ser com aqueles que gemem, a não ser com aqueles que sofrem, a não ser com aqueles que precisam desta palavra para a salvação da sua alma. Então eu entrego esta palavra, entrego esta visão, e peço que você não pense que é o irmão Gesiel, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro, mas é Deus falando com a sua igreja. É a última geração, é o último povo. Eu penso que são as últimas mensagens. Breve Jesus virá arrebatar a sua igreja, e que eu e você possa estar preparado. Oremos. Querido Deus e Pai,
fala aquilo que eu não consigo passar, Deus, porque eu sou limitado. Mas o Senhor Deus conhece o que cada um precisa. O Senhor Deus sabe o que cada pessoa, Pai amado, neste momento está vendo este vídeo, precisa, Senhor, para compreender os mistérios do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos na paz de Jesus.